Flávio, é um prazer te receber aqui para a gente bater um papo sobre a tua atividade, sobre as mulheres, né? As mulheres num recorte, num ângulo mais do chamado mundo corporativo, né? É todo um campo interessante. A gente na TPM fala muito sobre isso já há muitos anos, né? Como é que as mulheres conseguiram ou não conseguiram se encaixar em mais essa expectativa, né? Essa expectativa da mulher ser uma executiva muito competente, né? Uma empresária ou o que for, uma CEO muito competente, isso sobreposto com a necessidade dela ser bonita, sexy, magra, É isso. é, enfim, todos os papéis, né, que se espera de uma mulher que evidentemente não são possíveis, né, de se coordenar numa pessoa só. Vamos falar um pouquinho sobre a tua experiência, né? Vamos começar um pouco, Flávia, por um lado muito interessante do seu currículo, né? Que é, alguns anos atrás você fazia parte de estruturas que coordenavam famílias, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, grandes empresas familiares que têm, entre outras questões, têm que preparar as novas gerações, têm que lidar com as expectativas, né? Com as demandas de várias gerações e tal, daquele clã que tem lá uma coisa, uma empresa, ou enfim, uma organização gigante, né? O que você via em relação às meninas e os meninos, né? Como é que você via esses conselhos, né, que cuidam desse aspecto das famílias de empresários e tal? Como é que as meninas eram tratadas e os meninos? Que tipo de experiência você teve nessa época, lidando nesse métier com os diferentes gêneros? É muito engraçado. Tem uma história da Gerdau, da história antiga da Gerdau, que diz que os homens recebiam ações e as mulheres recebiam uma máquina de costura. Porque eu acho que tinha um conceito de que a mulher não seria naturalmente uma sucessora. Então, tem vários, assim, não vou nomear quem, mas tem uma frase de um dos grandes executivos do Brasil que disse assim para mim uma vez: eu tive uma sorte de não ter tido filho, porque assim eu não preciso me preocupar com a sucessão, eu só tenho meninas. Como se ter meninas então fosse, eu vou delegar isso para uma sucessão profissional. Então eu vejo que o que gerou isso nas mulheres de empresas familiares foi um caminho muito forte para o empreendedorismo. Foi a decisão de empreender. Em todas as famílias empresárias, essas meninas começam por um caminho externo ao negócio. Elas vão para fora, empreendem, montam seus negócios e quando chegam no auge dessa construção de carreira, a família chama de volta. E aí algumas delas voltam para atuar no negócio. Mas o caminho incentivado de construir a carreira para ser sucessora de uma empresa familiar não é muito, assim, até hoje, na minha experiência, e é uma vasta experiência nesse assunto, não é o primeiro caminho. O primeiro plano é ou as mulheres irem para as instituições da família, a atuação de terceiro setor, ou para atuarem na governança da família, no conselho da família, mas nos negócios, normalmente o caminho é ofertado primeiro aos meninos da família. Ô, Flávia, tem uma questão secular, eu diria aí, que é tentar entender o que é construção social e o que é da natureza, né? Essa é uma discussão assim que tem gente boa que defende que o feminino e o masculino são construções sociais, né? Hoje tem toda essa discussão das pessoas trans e toda essa questão de como é que você se identifica, independente de como é o seu corpo, enfim. É, mas eu queria saber sobre isso que é normalmente associado ao masculino, né? Uma coisa mais forte, mais capaz de tomar decisões, mais fria, talvez, e até de uma certa forma meio agressiva, né? Esse é um pouco, vamos dizer assim, o imaginário coletivo sobre o que seria o masculino, né? E o feminino é aquela coisa mais sinuosa, mais fofa, mais adaptativa, né? Mais capaz de se adaptar, etc. e tal. Volta e meia a gente vê exemplos do contrário, né? Vê homens que são altamente afetivos ou afetuosos e que conseguem ouvir, que conseguem se modelar, se moldar, e ver também mulheres que emulam o que seria o masculino, né? Volta e meia a gente vê, vai lá na empresa X ou Y, encontra uma mulher que acha que para ser respeitada, ela precisa emular o que ela imagina que seja o masculino. Então ela é meio bravinha, meio raivosinha e toda hora fica afirmando o seu poder, né? O poder do crachá. Me fala um pouquinho sobre isso. Não tem ainda uma certa infantilidade sobre o que é o masculino e o que é o feminino no trabalho?
Muito legal o seu ponto. Eu digo que a mulher, para chegar nas cadeiras de poder, ia para um processo masculinizado e masculinizante, onde ela usava dos skills ditos do masculino para se sentir legitimada naquela cadeira. É como se eu tivesse um exercício de que o que é dito como valoroso para atuar num negócio é ter impacto, ter influência, ter agressividade, e isso são skills ditos do masculino. E usar dos skills do feminino era quase uma construção é, de não ser ouvida, de não ter legitimidade, de perder credibilidade se você usasse dos skills do feminino. E eu brinco que hoje em dia, se um homem chora numa reunião, para todo mundo se comove e fala: Nossa, que lindo, ele é sensível. Se uma mulher se emociona numa reunião, as pessoas olham e falam: desequilibrada, não dá conta da reunião. Então é como se eu legitimasse o skill e a sensibilidade no homem como um adicional ao papel dele, mas não legitimasse o skill feminino na própria mulher, na atuação dela. Então tem uma construção, eu acho, e aí fazendo uma ponte no que você está dizendo, na minha opinião, existe sim um comportamento e um skill dito do feminino e dito do masculino na sua construção de persona antropológica, de identidade, mas dentro das organizações é como se a gente tivesse definido um script. Você quer ter sucesso nessa organização, você quer crescer numa organização, você tem um caminho mais masculinizado. E vejo isso sendo questionado, quer dizer, as mulheres questionando e tentando trazer mais dos skills femininos, até porque eu acho que o mundo está exigindo do skill mais feminino, da credibilidade, assim, da criatividade, da simultaneidade, da flexibilidade, da intuição, da leitura de ambiente, que são skills ditos, skills mais do yin, do yang, né? Do lado mais feminino, né? Olha, deixando um pouco de lado rapidamente aqui a questão de gênero, esses dias uma matéria repercutiu aí de um site chamado The Entrepreneur, eu acho que é americano, onde era apresentado o fato simbólico de que no mesmo período de, chutaria aí uns 6 meses, 5 ou 6 grandes CEOs pediram demissão pela razão de que não achavam mais que fazia sentido ocupar essa cadeira, né? As questões, vamos dizer assim, humanas, né? De estresse, de doença física, de excesso de tarefas, de pressão e tudo mais. Então, ele cita lá quem são as pessoas. Se não me engano, tem até o CEO da Paramount que pediu demissão. Quer dizer, era um fenômeno assim, uma quantidade que não é comum, sabe? Tipo, no mesmo mês, 5 ou 6 dos mais importantes CEOs do mundo pedem demissão, né? E aí vinha toda uma discussão sobre o quanto as corporações continuarão sendo organismos viáveis, né? Tem muita gente boa que acha que elas já não são, que elas são organismos doentes, né? E que as pessoas mais, vamos dizer assim, mais talentosas tendem a não querer mais ficar, vamos dizer assim, entre aspas, presa a uma corporação, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Acho que é um pouco radical ou, de fato, as organizações são corpos doentes? Eu acho que as organizações vivem numa ótica da escassez. É como se a gente precisasse disputar por recursos que são finitos e que a gente então tem que buscar brigar por uma cadeira entre duas pessoas, brigar por vender em detrimento de um concorrente. Tem um olhar muito limitante do processo e um olhar de competição de espaço, como se a gente tivesse um recurso que vai terminar e que a gente tem que lutar por ele o tempo inteiro. E essa premissa de metas, de escala as avaliações de performance, onde se coloca numa curva forçada, quem é mais talentoso do que quem e tudo mais, vai criando um sentimento de cansaço e exaustão que eu acho que ele é muito contraproducente e muito pouco coerente com o que a gente acredita do mundo hoje. Ninguém quer mais fazer 60 anos para estar rico o suficiente e jogar golfe, né? Quero chegar num momento da vida que eu vou me aposentar e aí sim eu vou ter a liberdade de tomar minhas decisões. As pessoas têm uma ótica do viver
viver uma vida de qualidade. E as organizações não têm conseguido propor uma vida de qualidade. Tem um debate enorme, eu sento em conselhos de administração que tem esse debate sobre o híbrido, né? As pessoas foram para fazer home office e aí as empresas querendo que elas voltem e elas não querendo voltar. E esse tem sido um super ponto de desgaste entre os amplos papéis, porque assim, o funcionário dizendo eu consigo entregar, tendo uma vida de mais qualidade, mais presença dentro da minha casa, com a minha família, e a empresa dizendo, não, se eu não te vejo atual, se eu não te vejo presente, talvez eu não possa te transferir a cultura e o conhecimento que eu considero que seja importante para você, portanto, eu acho que você deveria estar aqui. Então, eu acho sim que as organizações têm um desafio enorme de repensar o que é uma dinâmica saudável de atuação, em termos de metas, em termos de avaliação de desempenho, em termos de objetivos de resultado, quer dizer, assim, o que é resultado e principalmente de conexão com o ecossistema, essa percepção de que a empresa é parte de um ecossistema, parte de uma sociedade com impacto nessa sociedade, essa conversa cada vez mais presente, que se chama de ESG, mas na verdade é uma clareza de que não tem plano B, né? Todo mundo é do mesmo planeta e está impactando esse planeta. Então eu tenho responsabilidade frente a isso. Flávia, voltando para as questões específicas femininas, né? Essa semana, na Folha de São Paulo, o Luiz Felipe Pondé escreveu um artigo, ele gosta de bater na cara, né? Esfregar na cara da gente as nossas próprias mazelas e tal, e muitas vezes faz isso com precisão, né? E eu não quero distorcer, não estou com o artigo aqui na mão, mas era mais ou menos o seguinte, o título era mais ou menos o seguinte: ter filhos atrapalha as carreiras das mulheres, né? E aí ele discorre sobre o quanto isso é fato, né? E quanto as mulheres que optam por não ter filhos ou que não conseguem ter filhos têm uma carreira muito mais pelas métricas, né? Pelas réguas do mercado, muito mais vencedoras. E aí ele prova lá por A mais B que é isso mesmo, que, enfim, e aí também ele chega a números lá que mostram que as taxas de natalidade estão diminuindo em vários lugares do mundo, né? Então, que essa organização capitalista e corporativa estaria, inclusive, diminuindo a população humana aí, né? Como é que é essa história, Flávia? Você que lida com isso, né? Com mulheres que optam por ter carreiras, né, de executivas ou de empreender, né? Por empreender. Como é que é essa história dos filhos? Não é um drama, né? Quer dizer, você fica sempre entre a cruz e a espada ali, né? Quer dizer, as mulheres querem ser mães, querem poder estar com os filhos e tal, mas o sistema não ajuda a isso. Você sabe que uma vez eu fiz um trabalho grande com um time de mercado financeiro, de meninas de grandes empresas do mercado financeiro, os talentos do mercado financeiro, e era um programa que eu chamo de Jornada do Feminino, que falava sobre a construção da identidade do feminino dentro das organizações. Então, isso que eu estava te dizendo. Como é que eu trago o feminino para a minha atuação, para o meu papel? E eu tenho um momento desse processo que a gente conversava sobre qual é a sua grande questão de carreira. E a pergunta era sobre a sua questão de carreira, né? Não de vida. E a questão de carreira dessas meninas do mercado financeiro era: eu preciso chegar o mais longe possível antes de ter filho, porque no momento que eu quiser ter filho, isso vai ser um turning point, vai parar ali e eu vou ter que congelar a construção da minha carreira por um tempo. Então, congelar ovos é uma conversa, os óvulos é uma conversa absolutamente presente entre as meninas, do tipo, eu vou garantir os melhores óvulos para frente para poder avançar ao máximo a minha carreira. Então, como é uma questão posta de que você por um período vai se ausentar ao processo porque você tem que, né, criar um outro ser humano e exige e hoje uma clareza de que a educação na primeira infância, cada vez mais a gente tem certeza de que faz falta a presença da mulher e da mãe para a criança, quer dizer, é mais claro para nós isso, essa informação, exige um trade entre que horas que eu vou ter que horas que eu vou pagar esse pênalti na minha carreira, que horas eu vou parar. E muitas mulheres cogitando não ter, que acho que era uma questão bastante pouco presente na minha construção de carreira. Eu tenho 20 anos de empresa, né, de grandes empresas,
e era muito escasso alguém dizer que não teria um filho. Provavelmente não teria um filho porque não poderia ter, não era, era quase uma questão pouco presente na discussão. E hoje, como uma composição de decisão de vida. Bom, o que que eu quero, o que que eu vou priorizar? As empresas ainda cobram esse pênalti das mulheres e acho que é uma questão, é uma dor presente na construção de carreira, principalmente das mulheres mais jovens. Depois que você passa do primeiro momento de maternidade, você consegue equacionar, aí você volta uma mulher muito mais potente. Você fica muito mais interessante, você tem uma leitura de você pondera muito mais, você relativiza as coisas quando você é mãe, entre o tamanho dos problemas, né? Você começa a ter uma outra equação do que é problema no mundo. Então, eu tenho certeza que as mulheres voltam da licença maternidade com muito mais qualidade. Mas o dado que não é publicado em lugar nenhum, mas que é fato, é que 45% das mulheres são desligadas depois da licença maternidade. Quase metade da força de trabalho feminina perde o emprego pós-licença maternidade. Então, existe um grande pênalti ainda, e não é uma fantasia, é uma realidade esse pênalti. Flavia, vou juntar aqui umas informações que eu tenho. A gente, algumas semanas atrás, entrevistou aqui uma psicóloga chamada Ediane Ribeiro, que já há alguns anos ela está focada no estudo do mundo corporativo e das doenças mentais, né? Não falta material para ela, como você pode imaginar, né? E ela nos falou aqui, na opinião dela, essa coisa, essa estrutura de trabalho adoecida, né? Que pressiona até, enfim, até às vezes, né, matar a pessoa, né? Exagerando um pouco. Mas ela foi construída de forma muito consciente, assim, não é um acaso, não é uma consequência. Eu vou juntar isso com uma conversa que eu tive algum tempo atrás com uma pessoa que foi do RH de uma empresa grande por muito tempo, e ela saiu disso por não aguentar mais o mundo corporativo, foi empreender, foi fazer coisas mais, vamos dizer assim, mais suaves, né? E ele me disse o seguinte, que uma das coisas que chocou ele foi ver que para o C-level, como se fala, né, para o nível da diretoria alta, né, dos principais executivos, era dado um plano de saúde de um nível mais alto, mas que não era exatamente para prestigiar a pessoa, porque eles sabiam que aquela pessoa ia adoecer uma certa altura da desenvolvimento biológico dali da carreira, e com um plano bom, ele conseguiria ter uma sobrevida de 5 anos, que se ele tivesse um plano ruim, ele ia abrir o bico, né? Antes disso. Então, assim, a pergunta é, pô, de novo, né, batendo mais ou menos na mesma tecla, quer dizer, será que dá para ter saúde mental numa posição de C-level? Bom, eu falo que hoje um dos meus braços de trabalho é fazer. Eu sou coach, né? Da época que isso não era vergonhoso, né? Que você podia dizer na mesa de jantar e ninguém falava que pena ou sentia, né, vergonha. De uma época de uma outra construção. Mas o fato é que eu atendo muito C-Level, muito CEO. E o tema presente é exaustão, é o sentimento de exaustão. Porque eu acho que tem uma composição que eu começo a entender que a vida é mais do que isso. Então, eu acho que a gente, num outro momento de vida, onde não tinha as redes sociais, não tinha acesso a tanta informação, a gente vivia uma vida de isolamento corporativo, né? Você acordava, entrava e até ia dormir, era show de Truman. Você nem viu o que estava acontecendo no mundo. Você estava lá absolutamente abduzido pela organização. Você e eu conhecemos de muito tempo a Bíblia Diniz, e na época do Pão de Açúcar, eu falava, você entrava e tinha, a academia era dentro do Pão de Açúcar, você tinha médico dentro do Pão de Açúcar, você tinha o salão de cabeleireiro dentro do Pão de Açúcar, você tinha o seu supermercado dentro, então você entrava para trabalhar, entregava a alma na entrada e buscava a alma lá para umas 10 horas da noite para ir embora para casa, né? Só que você não tinha outro repertório. Aquilo era dito valioso. E ser workaholic era um valor, né? Era muito legal. Você contar que pediu uma pizza e dormiu na empresa era um assunto gostoso de contar para os outros. Aí era uma competição de quem trabalhou mais e trabalhou até mais tarde, né? Hoje isso é um pouco completamente divergente, porque você começa a enxergar o mundo. A rede te mostra um mundo de possibilidades, te mostra
a possibilidade das viagens, te mostra a possibilidade de você ter uma vida mais equilibrada, e isso começa a cobrar um preço, eu falo. Você começa a te cobrar a sensação de cansaço. Então, assim, toda vez que eu começo um processo de coach, a pergunta que me vem é: qual é o tema? Eu queria melhorar a gestão do meu tempo. Melhorar a gestão do tempo, na minha percepção, é distribuir melhor a vida corporativa para a vida pessoal. Assim, isso é melhorar a gestão do tempo, não é ter mais projeto, né? Pegar mais questão. O que eu vejo não tem outra alternativa. As empresas estão tendo que humanizar o processo de gestão. E com isso, o trabalho de cultura começa a fazer uma diferença absurda. A cadeira de recursos humanos foi para um outro lugar em termos de autoridade e representatividade. Eu acho que tem uma contrarresposta disso, que é a geração mais nova não topa, então você não consegue nem conversar com os filhos dos milênios, eles não estão nem afim de começar essa conversa. Então, ou eu me adequo para receber essa força de trabalho que não topa essa modelagem antiga, ou eu não tenho força de trabalho. Então, eu tenho visto, e não é a história da Google de pôr mesa de ping-pong e fliperama dentro da empresa para dizer que ali é mais equilibrado. É o Short Friday, o Long Monday, são os processos de que eu estou abrindo mão de espaços de trabalho, de horário de trabalho, para que a pessoa tenha outra composição de vida. O Google dá 20% do tempo para o funcionário fazer um projeto que seja de prazer para ele, que não, ele vai continuar sendo remunerado, mas 20% do tempo dele ele vai direcionar a algo que seja prazeroso. Quer dizer, a empresa começa a ter que se desafiar a criar um ambiente que seja sustentável e que a gente não opte por adoecer para continuar lá, né? Escolha não estar lá, cada vez com mais condição de fazer essa escolha, mas escolha estar lá tendo um equilíbrio de posicionamento, de vida, acho que de gestão do seu tempo. Olha, na esteira do que você está falando, né? Eu me lembro de ter conversado recentemente com o CFO, né? Que é o responsável pelas finanças de uma organização, de uma das, acho que sexta ou sétima maior empresa do Brasil, e ele disse que a grande questão, ele confirmando o que você falou agora, né? Que a grande questão era atrair as pessoas novas lá e né, que elas quisessem atuar numa organização gigante, e que elas não ficassem 6 meses só, né? Além de atrair, mantê-las lá. Eu queria saber de você, né? Você mesmo é um exemplo de alguém que esteve ligado a grandes organizações, né? Então tinha lá a sua, entre aspas, estabilidade, né? O salário, ainda que, como você falou, tivesse que deixar a alma na porta, mas você tinha lá uma suposta estabilidade, né? E aí você, em um dado momento, resolve sair desse modelo, né? Empreender e fazer as suas coisas do jeito que você queria e tal, que estão indo super bem. Mas tem, claro, essa instabilidade, né? Quer dizer, quando você vai empreender, você não tem mais a garantia de nada, né? A garantia sou É. eu, né? Quer dizer, você na batalha ali todo dia e tudo. Você acha que é isso? Quer dizer, a tendência é que as pessoas mais criativas, mais talentosas, troquem essa suposta estabilidade e essa pressão por uma instabilidade, às vezes até por menos dinheiro, mas por um certo grau de liberdade? A tendência é meio essa? Eu acho que a tendência é essa, e o que você acaba fazendo, que é uma novidade, mas muito factível, é uma composição de carreira. Então, hoje, eu componho a minha remuneração entre frentes de projetos e trabalhos. Então, eu sei que o meu coaching é muito rentável para mim. Então, só que o coach, ele me absorve 100% do tempo. Eu não posso contar quem eu estou atendendo. É parte do meu processo a confidencialidade. Então, se eu me dedicar 100% ao coaching, eu vou depender de uma recomendação, mas eu vou talvez deixar de existir publicamente para o mercado. Então, eu recorto a minha vida, tendo uma parte com coaching, uma parte com a mentoria coletiva, de liderança feminina, onde eu me posiciono, falo a respeito disso, tenho as redes sociais, tenho a coluna, falo desse assunto. Tem um outro bloco que é governança de família e tem um outro bloco que são conselhos de administração. Então, hoje o que acontece? Para dar estabilidade, eu vou manuseando, fazendo um fine tune de assim, puxa, tô me sentindo mais insegura, eu vou pegar mais um coach. Não, eu tenho uma estabilidade de recorrência que são os conselhos que me remuneram mensalmente. E eu vejo que isso é uma tendência, você fazer uma composição
que é saudável e gostosa, onde você se energiza sobre as coisas, e uma coisa alimenta a outra. Estar num conselho me prepara para ser uma melhor mentora de liderança feminina. É, fazer coaching me faz ter habilidade de desenvolvimento humano, que prepara. Então, assim, as coisas se conversam, mas você cria vertentes de negócio que compõem quem você é profissionalmente. Ô, Flávia, vamos falar um pouquinho dessa coisa dos conselhos, né? Que realmente você já conhece faz tempo. Primeiro, assim, a questão da mulher, né? De repente teve uma corrida dos conselhos na direção das mulheres, né? Não tinha nenhuma mulher em conselho nenhum, né? Tem aquelas fotos famosas, né? Da diretoria do Bradesco, 150 homens velhos e gordos, e nenhuma mulher. É, e agora, assim, de uma hora para outra, né? Com essa coisa, dessas mudanças todas positivas, né? Do mundo, né? Positivas em geral, no sentido de precisar prestar mais atenção na diversidade, precisar, né, olhar para as questões raciais e de gênero e tudo. Teve uma corrida, né? As pessoas brincam que tem fila na casa na porta da casa de mulheres que têm, vamos dizer assim, credenciais para conselho, tem fila, né? Queria saber se é isso mesmo, né? Se o espaço nos conselhos abriu bastante assim para as mulheres. E queria que você comentasse também uma frase que é meio machista, eu acho, mas que acho que diz alguma coisa sobre conselhos, né? Que estar em conselho seria como dirigir filmes eróticos, né? Você vê tudo o que está acontecendo, mas não participa de verdade de nada, né? É, conta um pouquinho sobre as mulheres nos conselhos e essa história de você ficar lá vendo, dando palpites e tal, mas não... Como é que é? Isso é frustrante em alguma medida? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a, a, a percepção de que muda a dinâmica do conselho colocar uma mulher, eu acho que tá provada, mapeada. A McKinsey tem uma pesquisa enorme sobre isso, junto com a Lean Organization, que mostra que, assim, quebra a dinâmica instaurada do status quo e de uma forma única de pensar. Então, talvez tenha sido uma pressão pública, tenha tido uma movimentação é, de, de, de fazer parte do clube de que tem um conselho diverso, mas o fato é que, ou por tendência, ou por pressão pública e popular, o fato é que a dinâmica do conselho se altera quando você traz. O conselho era um lugar muito clube do Bolinha, né? E ele era os mesmos conselheiros, né? Eram os medalhões, as pessoas, 20 conselhos, né? Os mesmos caras, grandes caras, mas sentados em muitos conselhos. Então eu vejo sim um espaço para a mulher e vejo uma capacitação diferenciada, a mulher se dedicando a se capacitar para essa cadeira. Ainda se sentindo muito impostora para sentar, mas assim, eu fiz todas as formações que existem para uma conselheira, tem três no Brasil: a IBGC, Fundação Dom Cabral e a BPW. Precisei fazer as três para achar que eu estava pronta. Depois que eu fiz as três, já tinha sentado em conselho, ainda nas entrevistas eu dizia, eu não sei se eu estou pronta. Eu mesma me autoflagelava no processo, me tirava do processo seletivo, quase. Eu dizia assim, eu não sei se sou eu, veja bem se posso ser eu. Então, eu tinha uma dificuldade ainda de legitimar esse poder. O que eu vejo do conselho hoje é, depois da pandemia, teve uma mudança muito grande, que eu acho que a gente teve uma demanda de utilizar de verdade do conhecimento. Porque qual é a premissa do conselho? Eu vou trazer três conselheiros independentes, mais os acionistas, mais os executivos, e vou discutir estrategicamente o que tem que ser pensado para além da operação do negócio. Não vou discutir a operação do negócio, que para isso existe um corpo executivo para fazer. Mas eu preciso pensar o que vai disruptar o meu negócio, se tem algum merge possível, se tem alguma aquisição de mercado interessante para incorporar no seu negócio, se você tem processo sucessivo desenhado, sucessório, com pessoas prontas, se você tem um mapeamento da cultura da sua organização bem feito. Essas conversas que não são muito do dia a dia, porque a gestão fala de resultado, margem, operação, DRE, tudo que você tem que entregar, seriam pautadas em conselhos de administração.
Hoje eu vejo, eu sento em alguns conselhos e debato alguns outros, assim, eu vejo que a gente ainda tem muita vontade de operar. Então a história do filme pornô, acho que a gente ainda tem muita vontade de fazer parte. E que se perde muito na questão de querer pôr a mão no nível da operação, querer descer um nível abaixo de informação que não deveria ser o nível do conselho. Mas também, se a gente não tem o mínimo de envolvimento do negócio, é muito difícil aconselhar, né? Eu falo, se você não está nos comitês, se você não tem os dados, se você não visita os negócios, eu sou conselheira do supermercado Zona Sul, no Rio de Janeiro. Para eu poder aconselhar e dar opiniões sobre o supermercado Zona Sul, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Preciso entender o costume do carioca, preciso ter minimamente uma compreensão do que é um varejo no Rio de Janeiro. Então, eu me organizo para que isso faça parte do meu repertório para poder ser uma boa conselheira. Então, acho que existe uma demanda de você fazer uma lição de casa mais bem feita para poder contracenar em conselhos de administração. Flávia, vamos falar um pouquinho das redes sociais, né? Esse fenômeno que mudou completamente o mundo, né? Muita gente acha que para pior. A gente tem visto aí cada vez mais, né, teorizações sobre, não só teorizações, mas efeitos práticos, né, disso nas crianças, principalmente, e tal. Discussão importante. Mas uma das suas atividades, né, como eu falei aqui no início, é ajudar famílias de grandes companhias e tal a organizar um pouco os processos, né, das novas gerações, administrar os interesses e as demandas de um monte de gente de várias gerações, né? Quando surgem as redes sociais, as pessoas começam a falar publicamente, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouco, eu acho que você já escreveu até sobre isso, você contasse um pouco o que você viu acontecer nessas grandes famílias, tal, quando o sobrinho número 44 resolvia ir para o Instagram e falar o que ele quisesse, ou quando Dá uma opinião. a neta número 12 resolvia tirar umas fotos seminua. Conta um pouquinho do que você já viu nesse fenômeno de que todo mundo se tornou creator ou, enfim, emissor de conteúdo. O que acontece nessas famílias? O que pode acontecer nessas famílias? Hoje em dia, eu falo que você tem um passivo digital e é muito complicado você trabalhar isso com a nova geração, né? Com as novas gerações das famílias empresárias. Eu, por um período de 10 anos, quando eu fui head de um dos family offices mais importantes do Brasil, um dos trabalhos que eu tinha era fazer uma varredura nessa juventude toda e ligar a tia da censura e dizer, olha, tá vendo essa foto aí, você bebendo com a garrafa para cima? Tira. Tá vendo essa publicação política? Não é legal. Por quê? Porque você não consegue desassociar essa construção de identidade, liberdade da rede social com o legado familiar que você representa. Então, você vai ser o herdeiro, o banqueiro que estava bebendo num lugar. Você vai ser o dono da Balduco que está sentado num lugar falando uma coisa inadequada. Você está expondo, construindo a sua identidade, se colocando dentro de um ambiente completamente sem lei, só que carregando com você um passivo do nome da sua família. Então, eu falo que todos os grandes, como diria o Homem-Aranha, os grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Você acaba tendo sim que ter uma gestão mais cuidadosa da sua rede social. E tem empresa, uma vez eu recebi uma visita de uma família de Dubai, dos sheiks de Dubai, que tinha uma questão muito séria com isso e queriam saber se a gente tinha algum tipo de norteamento, como é que a gente fazia. O que a gente fez e o que eu tenho feito com constância é trazer cases e explicar para os jovens, desdobrar aquela publicação, aquela informação, numa construção histórica, para que você entenda que isso é um passivo construído e que vai ter consequências. Então, refletir um pouco mais sobre a presença digital para as famílias empresárias costuma ser um tema super picante, porque, por um lado, tem a questão de eu quero ter minha liberdade, eu não tenho obrigação perante isso, eu quero dizer o que eu penso, mas, por outro lado, eu brinco, você também tem os dividendos, tem uma vida garantida, uma construção das próximas gerações todas sedimentadas e nutridas pelos seus recursos advindos desse negócio. Então, eu vou ter que ter um pouco mais de coerência e consistência de respeitar
a construção. Então, em algumas das famílias tem um protocolo de presença nas redes, onde a gente diz o que pode e o que não pode estar presente nas redes sociais. Chato, né? Mas é fato. Flávia, muito dinheiro estraga as pessoas? Eu acho que a gente vai perdendo. A criação na riqueza tem um estudo que chama Born to Give, que diz que a criação na riqueza tira a sensibilidade social, porque você cresce sem precisar do outro. Como você não precisa emprestar uma roupa porque você já tem, você não precisa pedir uma carona porque tem um motorista para ir te buscar, você não precisa. Você tem os recursos, então você fica menos criativo, você não precisa criar uma caminha para sua boneca, você tem a cama da Barbie, o carro da Barbie, a bicicleta da Barbie, o Saint-Tropez da Barbie, a viagem da Grécia da Barbie. Então você não tem, tira da criança criada na riqueza capacidade criativa de solucionar suas questões e tira da criança também a sensibilidade social da demanda, de ler a necessidade do outro. Então, é quase contra o exercício de criar uma criança na riqueza, é trazer ground, trazer piso para ela, fazer ela entender que ela vive num contexto de bolha e que ela precisa de um esforço maior de compreensão de mundo, senão ela fica completamente ensimesmada. Eu acho que é grande tema assim, a riqueza faz você ficar ensimesmado. E não é sempre por culpa da pessoa. Às vezes você é tão contornado de serviços, recursos e tantas condições que são ofertadas para você que você nem sabe que tem tantas benesses. Você perde um pouco, você não sabe o que não sabe sobre você. Flávia, a gente estava falando aqui sobre as mulheres e tal, né? Como é que é hoje, por exemplo, a gente tem discutido muito isso na TPM, né? As mulheres que optam, por exemplo, por ficar em casa, por trabalhar em casa, por não ter filhos, né? Muitas mulheres estão hoje indo numa direção contrária a essa lógica do mundo corporativo, né? E são muito cobradas por isso, né? Esse assunto das mulheres que optam por não ter filhos é um grande assunto, né? Hoje. Como é que é? Quer dizer, você que está tão direcionada para essas outras mulheres, né? Essas que resolvem empreender ou que resolvem se encaixar na lógica corporativa e tal, como é que você vê esse contrafenômeno, digamos, né? Essas mulheres que falam, olha, eu putz, não quero entrar nesse esquema, eu quero ter um lifestyle que lembra o lifestyle antigo, né? Eu quero ficar em casa, eu quero estar mais com os filhos e tudo, ou aquelas que optam por não ter filhos. Essas mulheres vão conseguir se encaixar no sistema capitalista ou elas vão virar párias assim da sociedade? Eu falo uma coisa assim, a gente está vivendo uma fenda no tempo do lugar da mulher. A mulher que eu sou hoje não é a mulher que a minha mãe foi. A mulher que a minha mãe será como avó, não é a avó que ela teve. E a minha filha não será a filha que eu fui. A gente está deslocando o lugar da mulher no mundo, né? Em um deslocamento. A gente nunca teve tanta oportunidade de fazer escolhas, como então escolher ter filho ou não ter filho, trabalhar ou não trabalhar, é, ter a amplitude das possibilidades de relacionamento que existem hoje, mas com isso a gente também nunca teve tanta culpa. Porque quando você não tem escolha, você não tem culpa. Eu não tenho como escolher, a culpa não é minha. No momento que eu digo eu não quero ter filho, tem uma culpa enorme perante a sociedade dessa escolha. Eu tenho uma amiga, algumas amigas que não têm filhos, que falam que a pergunta que elas escutam é: mas qual é a sua doença, né? Ah, você não tem filho por quê? Qual que é a doença? Ah, a minha doença é não querer ter filho mesmo, é talvez mental, de não querer ter. Né? Então, assim, então, o que eu vejo que o exercício hoje é de reposicionar o feminino no mundo. A gente está reescrevendo os lugares que a gente pode ocupar. Então, eu acho que cada vez mais legitimando que o feminismo, né? Eu gosto de falar sempre isso, assim, o feminismo não é a totalidade da mulher, femismo seria, né? O oposto do machismo seria o feminismo. O feminismo é o direito de escolha, é a mulher poder fazer escolhas e escolher o que ela quer viver. Então, eu acho que a gente está vivendo num momento onde a gente está tendo mais escolhas, e com isso eu acho que a gente vai ter mais, vai ser mais permeável e vai dar mais condição da mulher que escolhe não ter filho
está sentada numa sociedade e aceita por ela, da mesma forma que a mulher escolhe se relacionar com uma outra mulher, ou da mulher que escolhe construir apenas a carreira, ou da mulher que escolhe ter, que hoje é quase o contrário, uma mulher que diz que vai ter 5 filhos e ficar em casa, ela é quase um bicho fora da curva, né? Ela se tornou uma raridade hoje, né? Então, eu acho que a gente está, como a gente está reposicionando o feminino no mundo, a gente está abrindo a possibilidade de todas essas possibilidades coexistirem, eu diria. Flávia, você brincou agora há pouco aqui no nosso papo com o fato de que a função de coach virou uma coisa meio pejorativa, meio motivo de piada e tal, né? O que é ser coach e por que você acha que isso é tão depreciado hoje? E a última pergunta, isso será culpa de Pablo Marçal ou ele não tem nada a ver, ou ele é só uma consequência desse fenômeno? Bom, vamos falar primeiro, então, o que que é ser coach, né? O coach é eu falo, eu sou coach de formação, sou psicóloga de formação, e o coaching é uma derivação da psicologia, que é a psicologia breve. É você, durante uma quantidade de sessões, em torno de 10 sessões, atacar um assunto específico e direcionar a solução deste assunto. O que que é o coaching? É você usar isso frente ao trabalho, frente à construção de um projeto, você direcionar um processo de autoconhecimento, ferramentar uma pessoa para que ela ache uma forma de resolver as suas questões. Por que que virou uma tragédia essa questão? Porque, principalmente, eu gosto de falar isso, os próprios órgãos reguladores do coaching fizeram isso com o coaching. O ICF, que é o americano, começou a certificar pessoas em informações de uma semana e percebeu que era uma mina de dinheiro. Uma pessoa não fazia nada, de repente ela fazia um curso de uma semana, ela apresentava 2 clientes atendidos e se tornava coach na segunda-feira. Então, a partir de um certo momento, todo mundo era certificado a atender o outro, que é um perigo, na verdade, né? Porque você toma como responsabilidade a vida e o direcionamento do outro e recomenda alguma coisa para a pessoa sem nenhum tipo de base de conhecimento, base de formação, conhecimento de metodologia. Coaching tem técnica, tem metodologia. Eu hoje tenho 10 formações diferentes, concluí a minha 10ª agora no ICEAD na França, por metodologias de recortes diferentes, metodologia americana, que é mais direcionada, as metodologias europeias são mais de densidade. Tem recurso para você usar, ferramental para ajudar uma pessoa de uma forma regrada e com metodologia chegar até algum lugar. Você sabe que eu sou coach do Nizam Guanais, né? E o Nizam brinca que eu tenho que mudar o nome disso, porque o nome de coaching não tem saída. Esse nome já se foi. Ele fala que a gente tem que achar outra nomenclatura para o que eu faço hoje. Mas eu acredito que eu acredito no resultado do que é você direcionar um esforço num processo muito bem feito, com alguém com metodologia para te ajudar a solucionar as questões, e acredito que a gente consegue separar ao longo do tempo o que essas personas quase que caricatas que o mercado oferece do que é um processo legítimo. O que eu faço hoje é não existir. Você não vai ver nenhuma publicação na minha rede social falando sobre coaching ou nenhuma venda desse produto. Eu faço mentoria coletiva, que é uma outra coisa, mas o coaching eu falo é só por recomendação, porque eu não tenho a menor intenção de entrar nessa baciada de debate com meus colegas hoje de redes sociais. Vamos falar então dessa vertente mais recente, né, do teu trabalho, que é esse foco nas mulheres, né, e essa mentoria coletiva que você falou, né? O que é, por exemplo, conta para a gente como é que funciona, por exemplo, esse projeto chamado Jornada do Feminino. Legal. Jornada do Feminino é um processo onde a mulher vai construir a identidade dela, vai rever e redesenhar a construção da identidade dela com o olhar do feminino. O que que é isso, né? A gente, ao longo da vida, a gente nasce menina, se constrói como mulher, mas a gente vai lapidando a construção dessa identidade do feminino. Por quê?
Porque existem microagressões diárias, porque a estrutura é machista, porque a gente é apresentado uma série de scripts. Eu falei que a gente está reescrevendo o feminino no mundo, mas os scripts continuam iguais. A mulher que tem que casar com tantos anos, ter tantos filhos, construir uma carreira sensado, ou a mulher que tem que saber fazer uma boa gestão da sua casa, a economia do cuidar, cuidar da sua família. Então, esse script ele continua vigente. Como é que eu faço para fazer uma equação entre a mulher que eu quero ser e o script que me foi apresentado, e a história que eu vivi? Então, a jornada do feminino é você olhar sua biografia, entender o que da tua história continua fazendo sentido, ou o que te foi apresentado como hipótese e você não precisa levar adiante. Depois, uma construção de consciência, quem sou eu e quanto eu sou consciente de quem eu sou e quanto eu tenho sido coerente com o que eu quero ser. E um visioning, que é assim, o que eu quero para a minha vida? A mulher é muito comedida no sonho. A gente costuma sonhar pequeno para nós, assim, é um grau acima. Então, assim, se a gente sonhasse um pouco mais poderoso, se a gente exercesse o poder de escrever com uma caneta sonhos maiores. Então, é um processo de encontros onde a gente vai construir essa nova narrativa sobre um próximo capítulo que eu quero para a minha vida. Flávia, você tem um background de uma família estruturada, né? Você é filha de um médico famoso e foi logo estudar nas melhores escolas e trabalhar em empresas grandes, né? Então, supostamente, você tem uma espécie de rede de proteção importante, né? Mas a gente sabe que, independente da sua origem e tal, pelo menos até pouco tempo atrás, né, as mulheres eram, no mundo corporativo, eram vítimas de assédio sexual, moral, toda hora, né? Tem muitas histórias em todo tipo de organização. Agora, talvez tenha diminuído por causa da legislação e da forma como isso está sendo punido, né? Inclusive o tal do cancelamento nas redes e tudo, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: você mesmo tendo essa proteção, você foi vítima de violências desse tipo, de assédios, etc? Eu fui vítima de uma tentativa de estupro dentro de uma das organizações que eu trabalhei. E eu demorei muito para falar sobre isso. Tinha muita dificuldade de trazer isso à tona, porque talvez eu tenha até sublimado na minha história. Eu fui gerente muito cedo, sentei numa cadeira. Tudo na minha carreira foi muito rápido. Eu cheguei em cadeiras de liderança, então, gerente antes dos 30, com 20 e poucos anos, diretor antes dos 40. Eu falo, tive burnout antes dos 50. Eu estou gabaritando todas as etapas, mas eu sentei muito cedo e me subordinava a uma figura que testava o tempo inteiro esse lugar e me constrangia constantemente de me assediar, de fazer comentários sobre o meu corpo. E isso é uma das características que eu falo, assim, falo nos meus programas, assim, eu fui tirando toda e qualquer capacidade de ser sensual, interessante, feminina na construção da minha persona profissional, porque isso era um pênalti enorme dentro da construção. E essa história específica, para encurtá-la, eu fui fazer uma reclamação na organização e disse: olha, eu estou sendo constrangida, eu fico sendo muito assediada, esse fulano de tal tem feito colocações que estão me deixando constrangida. A organização naquele momento não tinha a menor condição de lidar com isso e deu um feedback direto à figura. E disse: olha, você está constrangindo ela, pare de constranger. E ele, como um ato de contraposição ao que tinha sido dito a ele, me chamou para fazer uma visita em loja e falou: hoje eu vou acabar com o seu constrangimento, e tentou me levar a um motel e me estuprar. O objetivo final dele era ter uma relação sexual. E eu conto essa história porque naquele momento, bom, eu reagi e não aconteceu nada, mas o mais violento não foi a tentativa dele. O mais violento foi quando eu voltei para a organização para contar que isso tinha acontecido e eu ouvi da pessoa que era head da atuação dizer assim para mim: olha o que você fez. Do tipo, tá vendo? Por isso que a gente não põe mulher em posição de liderança. Você não sabe se portar. Então tinha uma característica que assim, como é que você que criou essa condição? E eu olho para a história disso e vejo que a gente não está muito longe disso hoje. Eu acho que as redes sociais são o lado bom da rede social, é que nada nem perto disso aconteceria.
E se acontecesse, eu teria muito mais repertório e eu não tinha para quem dizer uma coisa como essa. Se a chefe, que era a pessoa que seria a autoridade, que me protegeria naquela situação, disse que aquilo era a minha responsabilidade, então assim, eu não tinha muito como, eu não tinha repertório de como lidar com isso. E mesmo com toda a rede de apoio e toda a rede e toda a formação cultural e preparo, vivi uma situação como essa. E uma coisa que eu gosto de dizer, Paulo, e é uma coisa muito importante, não é porque você tem preparo que você acorda de manhã e pensa, "Oh, hoje eu vou tentar, hoje alguém vai tentar me violentar, ou hoje eu vou sofrer um assédio moral." Assim, a gente não tem repertório para isso o tempo inteiro. Então, falar, mas vocês já estão mais prontas para isso? Acho que nunca estaremos prontas para viver violência. O que a gente tem é mais consistência e percepção de que isso é uma violência. Porque naquele momento eu não tinha nem. Claro, eu fiquei meio sentindo que eu tinha errado a mão no dia. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Hoje eu tenho clareza que eu sofri uma violência, mas naquele momento eu não tinha nem esse repertório. Flávia, tem um projeto novo que você está trazendo aqui. Queria saber exatamente o que é, chamado Flux. O que Isso. vem aí no seu arsenal de projetos? Bom, hoje depois de 6 rodadas de mentoria, eu comecei a fazer um trabalho, eu fazia esse trabalho para a mulher e o que era trabalhar a identidade pessoal da mulher, que era a jornada do feminino. E eu percebia, e todo mundo dizia, poxa, Flávia, você está falando do feminino, não está falando da carreira, que é a tua história inteira. Ficamos aqui conversando até agora sobre minha carreira, minha história. Por que você não traz carreira e não fala sobre isso? E eu resolvi desenhar um processo de mentoria focado em posicionamento e carreira para as mulheres. E é uma mentoria que passa por 4 fluxos, são 4 letras que descrevem esse processo. Que o F é fostering, no sentido de patrocinar um processo novo, um olhar novo para a vida. Então, eu ser a entusiasta da construção de uma nova história para as mulheres. Liberating, no sentido de liberá-las para serem quem querem ser, liberá-las dos scripts, liberá-las das limitações, liberá-las da crença limitante que é apresentada ao longo da nossa história. A gente é educado e escuta a mãe dizer assim: ah, filha, você não é boa em números. Aí você leva aquilo como um fato. Ah, o meu pai dizia: Flávia não nasceu para os esportes. Eu carreguei isso um tempão na minha vida, assim, cara, nunca vou fazer esporte. A Flávia não é boa para os esportes. Então, liberar dessas crenças e dessas referências oferecidas. O U é de uplifting, no sentido de pensar mais alto, para cima, novas possibilidades, como é que eu cresço na minha carreira, como é que eu construo uma visão mais ousada, e o explorating, que é o último conceito do fluxo, que é explorar mais o mundo e as possibilidades. Eu falo, a vida acontece para nós. A vida é uma coletânea de boas oportunidades. Eu falo, trabalhar numa organização é um MBA de gente. Como é que eu olho para isso e me aproprio das oportunidades e pego aquilo para mim? Então, hoje eu faço um processo, que eu faço um processo seletivo antes. Seleciono 15 mulheres que tenham mais ou menos o mesmo momento de vida e carreira e trabalho com elas essa construção, qual é o capítulo que eu quero pôr na minha carreira profissional. Que pode ser empreender, pode ser crescer na minha carreira profissional na cadeira que eu tô, melhorar minha remuneração, melhorar o impacto da minha atuação, ou atuar na empresa da minha família, porque tenho ainda muitas pessoas que atuam em mercado de família empresária. Então, assim, a gente juntas, e por que o coletivo? Por que eu faço isso de uma forma coletiva? Porque eu acredito muito que a gente consegue uma construção melhor numa troca de mulheres potentes. Então, entre fazer, eu brinco, eu jogo contra mim mesma, entre fazer o meu coaching e fazer a mentoria, se a pessoa me pergunta, o coaching me traz muito mais recurso, é muito mais caro para a pessoa e muito mais rentável para mim. Mas eu gosto muito e acredito muito que o processo coletivo traz resultados mais robustos para o desenvolvimento. Então, hoje tem sido a minha paixão em me envolver e me dedicar a construir cada vez melhor, com mais elaboração, as mentorias coletivas. Como é que é o modelo? Quer dizer, as pessoas se encontram fisicamente, tem um lugar para isso? Como é que se dá assim, a mecânica? A mecânica a gente tem 5 encontros online, onde eu vou garantir uma linha de construção desse processo. Quem sou eu? Como é que eu lido com a minha ambição?
como é que eu lido, qual é o meu repertório, qual é o meu goal public, que eu brinco assim, como é que você vai para o mundo, né? Como é que é o teu posicionamento público? Porque é o que a gente conversou até agora, assim, você tem que escolher existir e saber como. E não existir também é uma escolha, mas com consciência. Então, a gente faz um processo de aulas online de 2 horas e a gente tem encontros presenciais. A gente tem uma aula de teatro com a Tânia Kalil, que é uma querida que dá uma aula que chama No Palco da Vida, onde a gente fala sobre se posicionar num palco e falar quem você é. A gente tem uma aula de marketing, de persona, com Cris Pio de Almeida, que fala sobre branding, sobre construção de você como uma marca. E a gente tem, durante o processo, encontros que vão recheando a mentoria com. Você já foi um convidado da minha mentoria, inclusive, né? Você já falou um pouco da. Se você não gosta, mas eu já, já te arrastei para isso. Que é trazer pessoas que são referências nas suas áreas de atuação para contarem num petit comitê, num grupo menor, com mais densidade, com mais profundidade, como é que foi a construção da carreira, quais são os desafios que encontrou, quais são as questões que enfrenta para existir. A gente já teve Preta Gil, já teve a Natalie Klein, vai ter a Paty Bonaldi agora contando um pouco da carreira dela, Giovanna Antonello. Eu sempre vou trazendo figuras de múltiplas áreas, não só do business, porque de business a gente fica só nesse assunto carreira dentro da corporação. Então eu trago uma amplitude de mulheres bacanas. Hoje eu tenho no grupo das mentoradas a Areta, que é a primeira negra que escalou, chegou ao topo do Everest, a primeira negra da América Latina a chegar ao topo do Everest, que está lá fazendo a mentoria porque quer ser uma empreendedora social e quer pensar ela como empreendedora. Então é um grupo muito diverso de troca e que acontece durante um processo de 6 meses. Ô, Flávia, dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que no leito de morte o Freud fez uma pergunta, uma última pergunta, que é, afinal, o que querem as mulheres? Então eu repito para você a última pergunta de Freud, mas A afinal, sua, sua o última que pergunta da querem? entrevista. O É. que querem as mulheres? Você sabe dizer? Bom, nem eu sei o que eu quero, Paulo. Como é que eu vou dizer o que querem todas elas? Não, eu acho que o que a gente cada vez mais quer é o direito, eu acho assim, o direito de existir sem ter que pedir licença para isso, sabe? O direito de ser livre com nossos corpos, o direito de ter nossos posicionamentos, o direito de administrar nossos recursos, o direito de não ter que. Hoje eu fiz, antes da gente estar aqui juntos, eu fiz um encontro da mentoria e uma das mulheres fez um comentário e disse o seguinte: puxa, é tão cansativo eu ser quem eu sou. Então, assim, é o direito de não ser tão cansativo ser quem se é, não ter que pedir tanta licença para ter a liberdade de ser quem se é. Flávia, essa não é do Freud, mas eu vou mandar aqui. É, qual que é o bônus mais importante da vida? Assim? O que você acha que é o grande bônus da vida? Para mim é a coletânea de pessoas com quem você encontrou. Para mim, o meu objetivo é ter cruzado e conhecido e contracenado com o maior número de pessoas diversas e interessantes possíveis. E o bônus da vida é a vida acontece entre as pessoas. E eu acho que meu objetivo e o bônus para mim é ter usado o meu tempo para conhecer e me encantar pela quantidade de seres humanos incríveis que eu encontro pelo meu caminho. Genial, Flávia, adorei botar a conversa em dia, principalmente saber dos seus novos projetos, mas também ver esse teu olhar, né, já de 20 anos, né, sobre o feminino no mundo corporativo, mas sobre a vida mesmo, né, sobre a complexidade do feminino. São coisas fascinantes. É muito legal que você esteja se dedicando a ajudar, né, a ligar um farol, né, para iluminar aí o caminho das mulheres. A gente está nessa também, né, modestamente aí com a TPM, com tudo que a gente faz. Então eu sinto que você está na mesma estrada, ligando mais um farol potente aí. Então parabéns pela tua trajetória toda e obrigado pelo papo. Obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar junto com você mais um pouquinho.